Sabe, quando a gente pensa em William Shakespeare, a imagem que vem à mente é quase a de um monumento de bronze, né? Intocável. Mas hoje a gente vai fazer algo diferente. Com a ajuda da incrível estudiosa Bárbara Heliodora, vamos desmontar essa estátua e ver o artista por trás dela. Um artista que estava sempre mudando. Vamos entender a carreira dele como uma peça, em 5 atos. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Como é que o filho de um artesão de uma cidade pequena virou Shakespeare? A resposta é que não foi sorte, não foi do nada. Foi um projeto, uma jornada de crescimento artístico muito bem pensada. E é essa jornada que a gente vai explorar agora. Então vamos lá, ato 1. Imagina a cena. Shakespeare chega em Londres, ali por volta de 1588, 1590, a cidade estava fervilhando com teatro. E segundo a Bárbara Heliodora, ele olhou para tudo aquilo e teve uma sacada genial. Para se destacar, ele não podia ser só bom em uma coisa. Ele precisava dominar todos os estilos que faziam sucesso na época. E ele fez exatamente isso. Essa primeira fase da carreira dele foi literalmente uma faculdade intensiva de dramaturgia. Ele escreveu uma comédia inspirada nos romanos, uma tragédia de vingança super sangrenta, no estilo de Sêneca, uma comédia romântica, que era a moda do momento, e uma peça histórica sobre a Inglaterra. Ele estava, na essência, aprendendo na prática, juntando todas as ferramentas que ele ia precisar para mais tarde construir o próprio império. Ok, agora entramos no ato 2. Ele já dominava as regras do jogo. E aí, ali entre 1592 e 96, a coisa muda de figura. Shakespeare começa a encontrar a própria voz. E que voz! Uma voz absurdamente poética, lírica, musical. Ele para de só replicar os estilos e começa a inovar, a brincar com a própria linguagem. E o auge absoluto, o ponto mais alto dessa fase, é claro, é Romeu e Julieta. Para Bárbara Heliodora, essa peça é a definição perfeita da tragédia lírica. Ele pegou esse estilo e o aperfeiçoou tanto, mas tanto, que depois de Romeu e Julieta ele simplesmente nunca mais voltou a ele. Chegou no topo da montanha e partiu para a próxima. E quando a gente acha que ele encontrou um estilo, bum, mais uma virada. A partir de 1596, o foco dele muda radicalmente. Ele deixa um pouco de lado o lirismo das paixões individuais e mergulha de cabeça em questões muito mais amplas sobre poder, sobre o que é governar e qual a responsabilidade de um líder. E essa mudança é nítida. Se a gente compara as peças históricas dele, fica muito claro. Nas primeiras, a questão era mais direta, mais física, a briga pelo trono. Mas na segunda leva de peças, como Ricardo II, a pergunta é muito mais profunda. Não é mais sobre quem vai sentar no trono, mas sim sobre o que significa ser um rei de verdade. É um salto de maturidade intelectual impressionante. E então vem a grande jogada de mestre. Em 1599, Júlio César. Essa peça é importantíssima. Pensa na esperteza. Como discutir política, tirania, golpe de Estado num país com uma censura forte da monarquia? Simples. Você não ambienta a história na Inglaterra. Você a leva para Roma antiga. Isso deu a ele a liberdade que ele precisava e serviu de ponte perfeita para o que viria a seguir. Agora sim, chegamos ao ato 4, ao auge. De 1601 a 1608, Shakespeare atinge o que a Bárbara Heliodora chama de plenitude como artista. Ele já tinha a experiência de vida e o domínio técnico absoluto para encarar a forma mais desafiadora do teatro, a tragédia. Mas aqui vem o detalhe mais curioso e fascinante. Bem no meio desse chamado período trágico, enquanto ele estava escrevendo as histórias mais sombrias e devastadoras, ele também escreveu algumas de suas comédias mais geniais e adoradas, como Noite de Reis. Isso mostra uma coisa. O período trágico não era sobre ele estar deprimido, mas sim sobre ele ter alcançado um nível de maestria que permitia explorar toda a complexidade da vida, do riso à lágrima. E o ponto crucial é este. Ele não escreveu 4 tragédias parecidas. Ele criou 4 universos trágicos completamente diferentes. Em Hamlet, a guerra acontece toda dentro da cabeça do protagonista. Em Otelo, o conflito é externo, um homem bom contra a maldade pura e calculista de Iago. Já em Rei Lear, o herói precisa ser destruído, perder tudo, para se transformar e finalmente se tornar humano. E em Macbeth, o mal não vem de fora, ele nasce e cresce dentro do próprio herói. Cada peça é uma investigação única da alma humana. E então, depois de escalar o Everest da tragédia, ali por volta de 1608, ele faz algo totalmente inesperado. Ele simplesmente para de escrever tragédias. Abandona o gênero e entra em sua última fase, uma fase de calma, de conciliação. Nessas últimas peças, que a gente chama de romances, o verdadeiro protagonista é o tempo.
A passagem de muitos anos se torna central na trama. São histórias sobre famílias separadas pela tragédia ou pelo erro e que só conseguem o perdão e o reencontro depois que uma geração inteira passa. E aqui está o coração desse último ato. Se nas tragédias os erros eram irreparáveis, aqui é a história sobre consertar as coisas, sobre a restauração da ordem. E quem faz essa cura são os filhos, é a nova geração que conserta as feridas da antiga. A última peça dele, A Tempestade, é o grande testamento dessa visão de mundo. Certo, então passamos pelos 5 atos da carreira dele. Uma jornada e tanto. Mas afinal de contas, qual é o segredo? O que une tudo isso? Bom, a Bárbara Heliodora tem uma teoria central que explica o que fazia Shakespeare ser Shakespeare. É isso, simples, direto e, nossa, muito profundo. Não era só sobre técnica, sobre palavras bonitas. Era sobre um fascínio genuíno, uma paixão avassaladora por observar o ser humano em todas as suas formas. Mas o que significa na prática esse caso de amor? Significa que ele tinha uma curiosidade sem fim por cada pedacinho do nosso comportamento. Para ele, a capacidade de alguém para a bondade era tão interessante quanto a capacidade para a maldade. É por isso que os personagens dele são tão cheios de nuances, de qualidades e defeitos. E o mal de verdade, o mal absoluto em suas peças, como num personagem como Iago, é justamente a falta de empatia, a ausência total de conexão humana. E o resultado dessa evolução constante, desse caso de amor com a gente? Em pouco mais de 20 anos, ele produziu 39 peças. Um legado tão imenso, tão profundo, que até hoje define a maneira como a gente conta e entende histórias. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? A genialidade de Shakespeare não estava só na sua caneta, mas na sua capacidade de olhar para o outro com uma curiosidade e uma compreensão imensa. Talvez o maior legado dele seja justamente esse, nos lembrar do poder transformador que existe em simplesmente tentar entender o outro de verdade.